O meu nome é Papa Francisco. Podem adivinhar o meu nome. O Papa Francisco autonomeou-se a ele mesmo, o Anticristo, a abominação desoladora. Nas suas afirmações mais recentes, em jornais de notícias importantes, ao La Crosse, o jornal de notícias em França, o maior em França, que ele não gosta de ouvir falar nas raízes cristãs na Europa e que Jesus é como o Estado Islâmico, dizendo aos discípulos para irem por toda a face da terra para espalhar o Evangelho. Prazer em conhecer-te, porque não adivinhas o meu nome. O meu nome é Lucifer. Agora, eu luto fogo com fogo. Temos muitas notícias hoje, mas eu quero me focar nisto primeiro. Essencialmente, o Papa está-se a autonomear o Anticristo, ou a dizer que ele próprio está com o espírito do Anticristo. Papa Francisco, enquanto ele puxa o socialismo e o comunismo e vive por trás, as paredes mais baixas têm cerca de 10 metros. Algumas delas têm 70 metros de altura, as que estão por dentro. Mas ele diz que as vossas fronteiras têm que estar abertas. Que monstro! E eles abertamente vêm todos para quebrar a nossa vontade. E agora tem-se confirmado tudo. Na realidade, nós temos uma entidade satânica publicamente a inverter a cruz, a inverter Cristo no assento do pontífice. Não há nenhuma dúvida. Isto mostra-nos que a Terra se está a mover para um tempo ainda mais dramático de uma maldade aberta. Você quer ver como é que o fim dos tempos vão ser? Você está a vê-lo mesmo agora. O Vaticano diz que os bispos não devem relatar os abusos às crianças. Você vê, agora nota-se, desde que o Papa Francisco tomou o poder, já não se fala mais dos pedófilos, já não há mais os média da esquerda a atacar a igreja. Eles tinham problemas antes. Mas agora que eles tomaram controlo, agora a pedofilia está bem. Agora os média tiram o foco deles. Porque isto foi uma missão com sucesso. E agora vão usar os cultos de pedofilia para tomar conta do Congresso, tomarem conta do Senado, tomarem conta da Igreja. Este é o seu culto maior, são os pedófilos. E é um culto muito grande e poderoso. E a Igreja Romana está pelo mesmo caminho. Eles já tomaram conta dela. E é muito mais para além disso. A pedofilia é só um dos sinais da adoração ao diabo e os demónios que os controlam. Papa Francisco declara fidelidade a Satanás. Eu acho que isso é uma justa afirmação quando ele diz que as raízes cristãs são más e Jesus é como o Estado Islâmico. Ele abertamente está a declarar a sua fidelidade a Satanás. Ele saiu do armário como um servo de Satanás. Vamos ver o vídeo. Papa diz que a conquista do Estado Islâmico no Médio Oriente é tal e qual como Jesus enviando os seus discípulos. Papa Francisco disse a um jornal de notícias católico francês: eu não penso que haja um medo do Islão por si, mas do Estado Islâmico e a sua guerra de conquista, que em parte é tirada do Islão. É verdade que a ideia de conquista está inerente na alma do Islão. Também é possível interpretar o objetivo no Evangelho de Mateus, aonde Jesus envia os seus discípulos para todas as nações, também com a mesma ideia de conquista. A guerra de conquista do Estado Islâmico é como Jesus enviar os seus discípulos. Sim, eu devo ter perdido esse capítulo na Bíblia onde os discípulos de Jesus decapitaram as pessoas, obrigaram-as à escravidão sexual ou obrigaram-as a pagar uma taxa sob pena de morte se recusarem a converter. O Papa também disse que ele receia ouvir falar das raízes cristãs na Europa porque para ele eles representam tons colonialistas. Sim, se não fosse pelos cruzados, que eram as nossas forças defensivas contra os muçulmanos, a maioria das mulheres italianas estariam a andar neste momento em hijab. Mas não se preocupem, porque o Papa assegura-nos que tudo vai estar bem desde que a gente passe a integrar os milhões de muçulmanos imigrantes que vêm para a Europa. Você quer dizer como aqueles que se entregaram em Molenbeek, em Bruxelas, que ajudaram a esconder o parceiro que fez o massacre em Paris, Salah Abdeslam, durante meses? Quer dizer como aqueles marroquinos integrados que estão em Cologne, que sexualmente molestaram centenas de mulheres alemãs? Ou quer dizer como aos muitos imigrantes muçulmanos por todas as cidades europeias
que estão tão pacificamente integrados que a polícia tem medo de responder aos crimes nos seus guetos, porque eles serão atacados. Sim, e que tal essa integração? De acordo com o Papa, esta integração também inclui os muçulmanos a cruzar de raças com os europeus para resolver o declínio em nascenças de bebês. Sim, na realidade ele disse isso. Os muçulmanos a entrarem para o Ocidente para procriar com os europeus. Bem, onde é que eu já ouvi isto antes? Nós vamos lhes dar fertilidade, vamos procriar as crianças com eles, porque nós devemos conquistar os seus países. Oh, está bem, os pregadores radicais muçulmanos, que abertamente proclamam procriação entre raças como uma forma de conquistar a Europa. E tudo isto antes de nós sequer chegarmos ao facto. Enquanto o Papa dá palestras aos europeus acerca do facto de deixar entrar milhões de imigrantes muçulmanos, ele vive na cidade do Vaticano cercada por muros com cerca de 10 metros que foram originalmente construídas para manter de fora os muçulmanos. Quer dizer, porque é que o Papa não começa a recitar a Shahada e a cantar Allahu Akbar nesta altura? Escuta lá, ó papinha, porque é que não paras de perder o teu tempo a lavar os pés dos muçulmanos refugiados, dizendo o quanto horrivelmente são racistas os cristãos da Europa e na verdade representas a tua congregação? Porque é que não nos dás sermões a dizer o quanto horrível é o capitalismo? Como é que este socialismo sul-americano está a funcionar para você? Não é lá muito bom, hã? Porque é que não fazes algo em relação aos pedófilos que infestam a Igreja Católica? Porque é que na realidade tu não te comportas como um cristão? E assim defendendo o cristianismo, ao invés de constantemente a pôres para baixo. E a reportagem continua. A razão pela qual ele está a fazer isto, ele está lá para tomar controle do cristianismo e levá-lo para a servidão. Ele chama por um governo mundial, uma taxa mundial, uma sociedade global sem dinheiro. Ele quer mais imigrantes que venham para a cidade de Roma, mas nenhuns dentro dos portões e dos muros da cidade do Vaticano. Uma hipocrisia incrível. Voltem para o verso 25. E então diz, e ele deverá falar o quê, amigos? Grandiosas palavras contra o Altíssimo. Como é que os papas da Igreja Romana Católica falam contra o mais Altíssimo? Falam contra Jesus. Blasfemam Deus. E o que é que significa blasfemar Deus? Um homem que se diz ser Deus. Um homem que se diz ser capaz de perdoar pecado. João 10, 30 até 33. Marcos 2, verso 5 até o verso 7. Olhem para isto. Isto é mesmo dos católicos, do seu website. Ponto número 3 é, e diz, o Papa é quem? O vigário de Cristo. Por outras palavras, o Papa é Deus na Terra. Isso é falar contra o Altíssimo. Olhem para isto, amigos. Isto foi no ano de 2012, no website da Igreja Católica. E diz, primeiro parágrafo, o Papa e Deus são o mesmo. Então, o Papa tem todo o poder no céu e na terra. Isto foi uma afirmação do Papa Pio V. E depois diz do Papa Nicolas I que a apelação de Deus tem sido confirmada por Constantino no Papa. E o Papa, sendo Deus, não pode ser julgado por homens. Voltem comigo para o capítulo 7 de Daniel. É esta abominação desoladora. Está ele a falar grandiosas palavras contra Jesus. Agora, isso foi em 2012. E que tal hoje? Vejam isto. O Papa diz que o islamismo radical, os terroristas do ISIS, são similares a fazer o mesmo trabalho tal como Jesus e os seus apóstolos. O que é isso, amigos? Blasfemar. E diz, o Papa Francisco diz, o Islão e o cristianismo partilham da mesma ideia de conquista. E depois ele diz, espalhar o Evangelho não é diferente que propagar a jihad. Em outras palavras, ele está a dizer que os terroristas do ISIS, os que se dizem, o islamismo radical, o seu trabalho de conquista do mundo é igual ao de Jesus e os seus discípulos a pregarem o Evangelho. Será que Cristo matou alguém? Será que os apóstolos mataram e torturaram alguém? Ou antes foram eles os que estavam a ser perseguidos? Que blasfêmia é esta?
Que pessoa normal faria esta comparação? Agora, é isto sensacionalismo? Ou é isto um facto? Ele diz, hoje, o Papa a falar, hoje, eu não penso que haja um medo do Islão como tal, mas do ISIS e a sua guerra de conquista, que em parte é tirada do Islão. O Papa diz, é verdade que a ideia de conquista está inerente na alma do Islão. No entanto, também é possível interpretar o objetivo no Evangelho de Mateus, onde Jesus envia os seus discípulos para todas as nações, nos termos da mesma ideia da conquista. O Papa está a fazer uma distinção entre o Islão e aqueles que ele chama a facção radical, e a facção radical, eles estão a tentar conquistar o mundo. Observem a aplicação. Então agora ele diz, está o cristianismo de um lado, e dentro daquele grupo chamado cristianismo, existe uma facção radical. E eles, tal como Jesus e os apóstolos, eles estão a pregar o Evangelho que está a trazer divisão. Eles são como o ISIS. Eles são como os terroristas. Conseguem vê-lo, amigos? E alguém diz, bem, isso é uma afirmação isolada do Papa Francisco. Então, Pastor Henriques, tu és um sensacionalista. Será que é assim? Veja o que é que o mesmo Papa disse. Ele disse em 2 de outubro de 2015. O cabeçalho diz o quê? Papa Francisco diz o quê? Que a vida de Jesus acabou num fracasso. É isto sensacionalismo? O mesmo Papa disse que Jesus teve que pedir por perdão a Maria. Isto é uma sequência deste homem do pecado. Ele disse, a 27 de dezembro de 2015, do website dos católicos, Vatican Insider, nós sabemos, o Papa a falar, nós sabemos o que é que Jesus fez naquela ocasião. Em vez de voltar para casa, com a sua família, Jesus ficou em Jerusalém, no templo, causando um grande stress a Maria e a José, que não foram capazes de o encontrar. Por esta pequena escapadela, Jesus, provavelmente, teve que pedir perdão dos seus pais. O Evangelho não diz isto. Mas eu, Papa Francisco, acredito que nós podemos presumi-lo. O que é que ele está a fazer? Ele está a acrescentar à palavra de Deus. E qual é que é o julgamento sobre aqueles que acrescentam à palavra de Deus e levam as almas para o inferno? Deus lhes acrescentará as últimas 7 pragas. Então agora, aqueles que veem isto e dizem, oh, eu não acredito, esses estão cegos e não podem ver. E porque eles não querem acreditar nisto, a coisa mais fácil para eles dizer é, você está só a distorcer as coisas fora do contexto. Amigos, que distorcer está ali?